pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Resenha com Café. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, aproveita e se inscreva para não perder nenhuma resenha. Tem vídeo novo toda semana. Playlist completa eu vou deixar aqui na descrição para você poder acompanhar todos os filmes que eu já resenhei. Imagina você acordar um dia, aparentemente normal, e de repente descobrir que um míssil foi lançado em direção aos Estados Unidos. E o pior de tudo é que ninguém sabe quem fez isso, se foi um acidente ou se aquilo é o começo de uma guerra. É essa sensação de tensão que esse filme tenta passar desde o início. Hoje nós vamos falar sobre Casa de Dinamite. Então senta, pega o seu café e vamos resenhar. Esse é um filme recente que eu descobri, por acaso, na Netflix. E se você está esperando um filme cheio de explosões, perseguição e cenas de ação o tempo todo, já adianto que esse não é o foco desse filme. Esse é aquele tipo de filme que trabalha muito mais com a tensão das decisões do que com a ação em si. E logo no começo do filme acontece o que ninguém esperava. Um míssil é detectado indo em direção aos Estados Unidos. A partir daí, o governo inteiro começa a entrar em estado de alerta, porque existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Quem lançou esse míssil? E essa dúvida muda completamente tudo, porque dependendo da resposta, a reação pode significar o início de uma guerra mundial. E esse é aquele tipo de filme que acompanha várias pessoas envolvidas nessa crise. Tem presidente, tem militar, assessor, especialista em inteligência. E aí cada um tá tentando entender o que tá acontecendo enquanto o relógio continua correndo. E nesse filme, nós temos um ator que eu acredito que foi inserido ali naquele filme apenas para chamar a atenção. E logo você vai descobrir o porquê. Então nós vamos aqui para o nosso caderno. E esse filme não estava nos meus planos de comentar tão cedo. Porém, eu queria sair um pouco desse caminho que eu estava indo de filmes, apenas filmes de terror e apenas filmes que eu amei demais de assistir, então eu quis mudar um pouco o foco. Então esse filme aqui nós não vamos ter um pôster aqui no nosso espaço nesse primeiro momento. Futuramente eu faço um posterzinho e coloco aqui para não deixar sem nada, né? Porque senão vai ficar muito sem graça. Então, esse filme ele tem o Idris Elba e você só descobre isso bem futuramente, ou se você ler sobre o filme antes de começar a assistir, que não foi o meu caso. A gente só leu a sinopse e falou, deve ser muito bom, então vamos assistir o filme. Tem uma pegada interessante, né? A gente imaginava que ia ter essa tensão, porque a sinopse dava a entender que seria isso. Então, a sinopse do filme já deixa isso meio que subentendido, de que vai ser um filme com tensão. E aí você fala, bom, tem o Idris Elba, vai ser um filmão, né? Porque é o Idris Elba, né, gente? A gente tá acostumado a assistir filmes que o público sabe mais do que o personagem, e aqui nesse filme acontece totalmente o contrário. A gente sabe exatamente o que eles sabem, nada. Então, é isso que acaba te prendendo nesse filme. Então, hoje nós vamos falar sobre Casa de Dinamite. E aqui eu já vou deixar bem claro que esse é um dos motivos pelo qual eu quase não saio da minha bolha do terror, tá? O gênero dele é suspense e ação, apesar de não ter muita ação, né? Na verdade, quando a gente vê o título do filme, né, Casa de Dinamite, a gente espera que seja tipo um filme de tiro, porrada e bomba, né? Mas não é isso que a gente encontra. Então, eu já tô quebrando aqui todas as suas expectativas sobre o filme. Então, conforme novas informações aparecem para eles, a gente também vai descobrindo junto. Isso faz com que você fica tentando montar o quebra-cabeça o tempo inteiro. Será que foi um ataque de outro país? Será que foi um grupo terrorista? Será que foi um erro? Ou é alguém que quer justamente provocar uma resposta precipitada? Então, o filme ele brinca bastante com essas incertezas que vão aparecendo. E isso gera uma tensão constante, porque qualquer decisão errada pode custar milhões de vidas, porque não se sabe o que é que aconteceu exatamente para esse míssil estar em direção aos Estados Unidos. Uma outra coisa que chama bastante atenção nesse filme é a forma como foi escolhida para contar a história, porque em vez de acompanhar um protagonista só, a história vai mostrando vários núcleos diferentes. Então, em alguns momentos, pode parecer que a narrativa volta um pouco no tempo, mas isso acontece justamente para mostrar como pessoas diferentes vivem o mesmo acontecimento. Então, cada hora ela está contando a história de um ponto de vista diferente. É um estilo que exige um pouco mais de atenção, porque não é aquele filme que você coloca enquanto você vai ficar mexendo no celular. E esse filme ele foi lançado em 2025, é um filme recente. Então, assim, não tem como você colocar esse filme aí pra assistir enquanto você estiver distraída. Você tem que estar prestando atenção o tempo todo, porque se você perder algum diálogo, alguma cena, provavelmente mais pra frente vai ficar confuso. E também os diálogos têm um pouco de peso nesse filme. Grande parte do filme acontece dentro de sala de reuniões, de
centro de comando e gabinetes. Então é uma coisa que pode parecer simples, mas é justamente por isso que acaba funcionando a questão do suspense. Porque ali dentro de cada conversa, cada cena, né, contada de um ponto de vista diferente, pode significar alterações no rumo dos acontecimentos. Então vamos fazer a nossa sinopse. Eu já vou escrever a sinopse com essa. Quero sempre fazer diferente, não quero nada igual. Então, aqui na sinopse, eu vou colocar que um míssil foi lançado contra os Estados Unidos. Ninguém sabe quem foi. O presidente precisa tomar uma decisão. Porque nesse caso, nenhuma outra organização consegue tomar uma decisão. No caso, eles jogam tudo para cima do presidente, que no caso é o Idris Elba. Então, entra aí a questão de o porquê eu acho que o Idris Elba foi apenas um chamariz para esse filme. Eu acredito que se não fosse por ele, provavelmente o filme teria sido meio que fracasso. Não sei se o filme foi muito bem, se ele foi muito bem classificado. Eu tive a minha própria conclusão sobre o filme e já já eu vou falar pra você o que eu achei realmente do filme. Então o filme ele é basicamente isso, ele se desenrola dessa forma, contando as histórias cada hora de um ponto de vista de uma pessoa importante no quebra-cabeça todo. E uma das coisas que você tem certeza nesse filme é que ninguém pode ter a resposta certa. Todo mundo tem argumentos, todo mundo acredita que tá fazendo a escolha certa, mas ninguém consegue ter certeza de nada, porque ninguém sabe de onde veio esse míssil. E aí, ao mesmo tempo, esse pode ser um ponto que divide opiniões. Quem procura por um filme realmente de ação, com um thriller mais explosivo, talvez vai achar o ritmo um pouco lento, que foi o meu caso. Porque com esse título e com a sinopse que você lê, você espera isso. Não tem como você esperar uma coisa diferente. Mas o filme ele é muito mais focado no âmbito político e daquele suspense psicológico. Então, se você gosta desse tipo de filme, provavelmente você vai aproveitar melhor a experiência. E aí, nesse filme, é como se você se perguntasse o tempo inteiro: o que você faria se você tivesse que tomar essa decisão do futuro de um país inteiro, sem saber realmente o que está acontecendo? A história do Idris Elba, a história contada pelo ponto de vista do Idris Elba, que é o presidente, ela é a última inserida no filme, e nesse momento você percebe que talvez a proposta central do filme seja mostrar que nem sempre você vai estar preparado para os imprevistos que podem acontecer. Então, tem toda a organização governamental, tem os soldados que estão envolvidos, né, que eles precisam de uma ordem para saber como prosseguir diante daquela situação. Então, tudo vai se encaixando de alguma forma, porém, sem essa conclusão, de fato, da decisão que precisa ser tomada. Então, por isso que tudo é jogado nas mãos do presidente dos Estados Unidos e acaba que nem o próprio presidente sabe o que precisa ser feito. Ele recebe orientação de um soldado com um livro que eles têm sobre como lidar com algumas situações e ele mostra para ele o que poderia ser a melhor resposta diante daquele acontecimento. Uma coisa que é interessante nesse filme é que ele não tenta transformar ninguém em herói. Os personagens erram, discordam entre si, principalmente na ala do governo do alto escalão. Conforme eles vão mudando de ideia, novas informações vão aparecendo. Isso deixa uma sensação mais humana e de que aquilo ali realmente acontece. E se eu fosse apontar um ponto que realmente vai incomodar muitas pessoas, inclusive me incomodou, é o final desse filme. E foi o final do filme que me fez ter a opinião que eu tive sobre ele. Então, bora terminar nossa resenha e eu já vou contar o que eu achei disso. Sem entrar assim em grandes spoilers, ele é um daqueles finais que não entrega nada. O foco dele nunca foi mostrar a guerra em si acontecendo. O foco dele é mostrar o peso das decisões tomadas antes que ele aconteça. Só que a gente termina o filme querendo uma conclusão mais fechada. Então, para muitas pessoas, essa foi a sensação que ficou. E para outras, acabou sendo um final que combinou perfeitamente com a proposta da história. Eu não achei que combinou, eu não achei que concluiu nada. A sensação que eu fiquei foi de revolta. Eu terminei esse filme incrédula com esse final. Eu não acreditei na hora que começou a subir as letrinhas. Eu fiquei realmente muito frustrada. Essa é a palavra. Eu fiquei frustrada com o final desse filme, porque não existe um final. Não existe uma conclusão, não tem conclusão o final do filme. Não tem. Então, o filme ele fala mais sobre responsabilidade, não é um filme, se você estiver esperando um filme de bomba, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não tem absolutamente nada disso no filme. Ele já começa criando uma tensão, ele se desenvolve
criando toda uma tensão, porque você quer a conclusão, porque existe um relógio contando para saber a hora que vai ser o impacto do míssil. Eles tentam impedir o impacto, eles falham, e o relógio está contando, o míssil vai se aproximando, e aí vai criando aquela tensão, aquele negócio de, meu Deus do céu, vai explodir o negócio, e eles não estão fazendo nada, eles não conseguem decidir nada, e no final, é o final, entendeu? Eu não tenho como falar sem dar spoiler, e eu não vou falar, porque eu acho que você tem que assistir para tirar a sua própria conclusão. A minha conclusão foi, eu perdi o meu tempo assistindo esse filme, porque eu simplesmente achei horrível essa sensação que ele deixou no final, de que ninguém concluiu nada, de que você não sabe se o míssil atingiu os Estados Unidos, você não sabe se eles conseguiram impedir, você não sabe nada. Você começa sabendo nada e você termina sabendo nada. Então, essa é a minha revolta, entendeu? Então, aqui, dos atores principais, tem o Idris Elba, que aparece pouquíssimo, né? Você só descobre quem é o presidente dos Estados Unidos quando ele aparece. E tem a Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, e esses daqui são pontos principais nas histórias. Então, ele acompanha a história, acompanha eles. Então, os pontos centrais do filme são esses personagens, né? E o Anthony Ramos. Então, ela acompanha cada ponto de vista de algum deles. Tem alguns outros também que vão aparecendo nas histórias. Eu assisti esse filme na Netflix. Ah, vamos aproveitar para colar. Ai, não, esse filme não merece um adesivo. Não vou desperdiçar meu adesivo. Netflix. A minha opinião. A proposta do filme. Aí eu não posso errar, que meus corretivos estão horríveis. A proposta do filme era muito boa, mas a falta de conclusão lógica decepcionou. E a sensação que eu fiquei foi essa, entendeu? De que eu perdi o meu tempo assistindo um filme. E assim, se não fosse por isso, o filme teria sido muito bom. Então ele terá 2 estrelas e por enquanto vamos ficar sem o pôster. Então assim, resumindo, recomendo esse filme só se você quiser perder seu tempo, porque independente se você entende o conceito da história do filme, eu acho que não é um filme que vale a pena assim você perder o seu precioso tempo para assistir. Então eu não recomendo esse filme. Achei uma verdadeira perda de tempo. Então, como ele é um filme que fala sobre responsabilidade, ele trata do medo, daquela tensão que você tá esperando um ataque, eles não sabem se é um ataque de outro país, os outros países falam que não foram eles que lançaram, então quem que foi que lançou esse míssil? Se foi um erro de alguém, ninguém nunca revelou, né, óbvio. Então, esse filme ele fala mais sobre isso, a responsabilidade, né, de tomar decisão sobre milhões de vidas, que pode mudar milhões de vidas, e como uma única informação ou a falta dela, né, pode mudar e impactar nessas decisões. Mas nada disso, mesmo que você entenda esse conceito, nada disso anula o fato de que você termina o filme com essa sensação horrorosa de vazio, de que faltou tudo no final. Conclusão, resposta, enredo. Parece que chegou no final a pessoa estava com preguiça de escrever o roteiro. Aí eu fiquei com aquela sensação de tanta produção para absolutamente nada. Então, como a gente ficou sem pôster para esse filme, a nossa página de hoje ficou assim, por enquanto, sem o pôsterzinho. Talvez esse filme nem valha a pena ter um. De verdade, eu achei bem ruim por falta de final. Porque se eles tivessem dado uma conclusão pro filme, ele teria sido um filme bom para assistir, né? Mas não foi o caso. Então já comenta aqui o que você achou dessa resenha. Se você assistiu Casa de Dinamite, conta aqui o que você achou. Sugira novos filmes para eu trazer aqui para resenha. E eu vejo você no próximo café. Até a próxima!